Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui de volta no nosso quarto episódio do Pode Construir. Muito bem. O nosso objetivo aqui, como sempre, é compartilhar conhecimento, né, empreendedorismo, enfim, valorizar o profissional do segmento da construção e não precificar. E claro que não poderia faltar, em um dos nossos episódios, o convidado Saulo Pedroso, né, ex-prefeito de Atibaia por 2 gestões e um conhecedor, né, da nossa região. E bem-vindo, Saulo, ao nosso podcast. Estou muito feliz de você estar aqui com a gente, né? E queríamos aí que você começasse a falar um pouco do seu processo. Enfim, a gente tem muitas perguntas para te fazer, tá? Não, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, fazer esse bate-papo. Até pelo período que eu atuei na administração pública, tanto no governo, né, na administração, no executivo, quanto na Câmara Municipal, são 12 anos consecutivos, né, foram 12 anos consecutivos. Então, eu sempre gosto muito de falar sobre a cidade, falar sobre os momentos, né, que eu participei, tanto no período em que eu estava na Câmara, depois como prefeito, e hoje olhando, né, de um outro cenário, o momento que a gente está vivendo na cidade, tudo que vem acontecendo, esse período pós-pandemia, que mexeu muito com a movimentação da cidade, né, com a atividade imobiliária na cidade, principalmente. Então, eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui contigo, né, Carla, obrigada. E você citou, né, o ponto exatamente, né, o que a gente já ia começar, que é com realmente o efeito, né, da pós-pandemia, essa procura por Atibaia, esse crescimento exponencial, né? Sim. E isso é uma preocupação muito grande. A gente sabe que Atibaia... Bom, eu vim para cá há 21 anos atrás, vim buscar qualidade de vida com os meus filhos pequenos. E confesso que Atibaia se tornou a minha cidade de coração, né? Saí da loucura de São Paulo e eu falo que hoje eu estar aqui nesse podcast e poder mudar o propósito de vida da minha profissão é graças a tudo que aconteceu comigo nessa cidade, né? As pessoas para quem eu construí, para quem eu projetei, enfim, foi através da minha profissão como arquiteta que eu atingi meus objetivos e estou aqui hoje. E existe uma preocupação muito grande, né, de fato, com esse crescimento sem um projeto para saber como que ela vai se expandir, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o que você vê, enfim, a sua opinião. Tá. Esse movimento, primeiro que ele é um movimento natural, né? Ele foi potencializado no período da pandemia. Nós estamos ao lado da maior capital da América Latina, que pressiona no quesito qualidade de vida, as pessoas a buscarem um ambiente melhor, uma qualidade de vida melhor, uma tranquilidade, né, para viver. E o interior tem esse perfil, tem essa característica de oferecer isso. Quando você chega numa cidade como Atibaia, que ela é uma cidade bem posicionada geograficamente, muito próxima de São Paulo, que é um grande centro. Estratégica na sua posição pela proximidade com equipamentos que são fundamentais para o desenvolvimento de uma região. Nós estamos aqui a 40, 50 minutos do aeroporto de Viracopos, muito próximos do aeroporto de Guarulhos. Nós estamos entre a conexão de Campinas e São José dos Campos, o Vale do Paraíba com Campinas, que são 2 regiões importantes, Rota do Sul de Minas, enfim. A nossa posição geográfica ela é estratégica. Então, a cidade de Atibaia ela tem uma tendência natural de receber investimento, de receber pessoas, e precisa, como você disse muito bem, se preocupar em acompanhar essa dinâmica. Como eu disse, esse movimento de buscar qualidade de vida no interior foi potencializado no período da pandemia. Os grandes centros espremeram as pessoas para o interior. E Atibaia é uma cidade que tem uma estrutura de serviço diferenciada de outras cidades que têm o mesmo porte da cidade de Atibaia. Ela tem uma localização privilegiada. Ela vem, nos últimos anos, mudando de perfil, deixando de ser uma cidade pacata do interior, deixando de ser uma cidade dormitório de São Paulo, para ser uma cidade interessante, inclusive, para os investimentos. Então, me preocupa muito essa narrativa que a gente às vezes percebe que existe na cidade, que diz que, olha, nós temos que tomar cuidado com o crescimento, com o desenvolvimento, com o investimento. Nós não podemos transformar um investidor, quem traz prosperidade para nós, num vilão.
Nós temos que organizar esse crescimento. Exatamente. A gente precisa contemplar no desenvolvimento da cidade equipamentos públicos, investimentos, né? E uma regra de ocupação que possa fazer com que esse crescimento ele aconteça de maneira sustentável. As pessoas precisam entender que Atibaia ela vai receber muita gente. Eu tenho comigo, pelo que eu conheço dos dados da administração pública, que Atibaia, até 2030, vai estar ali muito próxima de 200 mil habitantes. A questão é a seguinte, nós queremos 200 mil habitantes com condições de que ela seja uma cidade que ofereça serviços de qualidade, tanto pelo ambiente público quanto pelo privado, a essas pessoas, que ela seja um ambiente de prosperidade, que ela consiga gerar emprego, gerar renda, contemplar as pessoas de todas as faixas de renda do município, viabilizar construções, produtos no setor imobiliário, que possa contemplar e oferecer acesso a todas as populações, né, toda a faixa de renda, ou nós queremos que isso aconteça de maneira desorganizada, ou nós queremos que isso aconteça sem um mínimo de regra, né? Os eixos de rodovia, por exemplo, para nós, eles são, de maneira assim, muito clara, já caracterizados como polo de desenvolvimento econômico. A ocupação dos eixos Dom Pedro, do eixo Fernão Dias, para nós, são vetores de crescimento, de desenvolvimento, né? Só que a gente precisa trabalhar no sentido de ajustar a legislação para que isso não inviabilize o investimento, né? Não espante o investidor daqui, mas também não ocupe isso de uma maneira desorganizada com algumas cidades que estão próximas de São Paulo, e a gente viu esse perfil de ocupação. Sim. Por exemplo, na Raposo. Desordenado, isso. Né? Leva a favelização. O início da Raposo ali, né? A chegada ou a saída da Raposo muito próxima de São Paulo tem esse problema. Um outro ponto a cidade ela é cortada por 2 rodovias. Você tem, olhando a cidade de cima, 4 quadrantes sendo bem definidos, né? Bem definidos, sendo um deles o mais tradicional, o mais antigo, ocupado pela região central e pela região do Alvinópolis, encostado no Parque do Itapetinga, na Serra da Pedra ali, né? Na divisa com Bom Jesus, e o centro empresarial na divisa com Jarinu, sendo um vetor que puxa, tem uma tendência de puxar o crescimento e o desenvolvimento da cidade no eixo Isaíche-Taquebayashi e na Estrada dos Pires, que é ali o desvio do pedágio na região do rio abaixo. Então, essa é uma tendência, essa ocupação, ela vai acontecer. E nós temos problemas aqui, por exemplo, de mobilidade. Exatamente. A nossa única ligação com aquela região da cidade é a Flávio Pires de Camargo, né? A continuidade ali da Jerônimo de Camargo, que passa pelo Pontilhão e depois afunila ali na chegada do Caetetuba, no entroncamento com a Avenida Copacabana. Então, o que é que preocupa muito todo mundo? Só que eu avalio que essa é uma boa preocupação, porque as pessoas estão assediando a cidade, estão querendo investir na cidade de Atibaia. O que é que a gente precisa? Pactuar com o nosso povo uma estratégia de ocupação, um plano diretor, uma lei de uso e ocupação do solo, que possa contemplar todos os interesses da cidade, sem inviabilizar a cidade de Atibaia. Eu assumi a cidade, por exemplo, em 2012, ela era uma cidade, naquele momento, eu falo com muita tranquilidade, inviável. Era uma cidade com uma legislação muito truncada, sem uma definição clara de qual perfil ela queria alcançar ou queria se projetar, né? Perdemos muita oportunidade de investimento aqui e a atividade imobiliária não era aquecida como é hoje. O mercado não era aquecido. Nós temos que provocar essa discussão, por exemplo, com o setor de serviço da cidade, que é aquecido. Está ruim hoje a atividade comercial? Está rentabilizando? Não está rentabilizando? Os investimentos que estão acontecendo aqui são viáveis? Não são viáveis? E tem um detalhe, cara, né, Ipri? A sociedade, ela evolui mais rápido do que o poder público consegue acompanhar. Com certeza. O poder público, ele não é dinâmico, como a iniciativa privada é. Nós temos uma legislação truncada, nós temos instituições e órgãos de controle que inviabilizam o poder público ser mais dinâmico, ser mais rápido, ser mais objetivo, ser mais prático, ser mais ousado, como eu tentei ser aqui na cidade de Atibaia no período que eu governei, né? E tem as questões locais, que são aquelas questões políticas, pontuais. O cara da esquina, aquele que faz 20, 30 anos que está ali, que se incomoda com o desenvolvimento. Então, a gente tem que lidar com tudo isso. Mas eu avalio que esse é um bom problema. Porque quando a cidade é procurada, ela é assediada, ela é uma cidade viável. Sim. Se a gente se organizar em termos de legislação, contemplar todo mundo, preservar o que precisa preservar, nossa gestão foi a que mais produziu leis
legislações ambientais. APA de proteção do rio Atibaia, plano de manejo, percentual de ocupação nessas regiões, né? Mas tudo isso precisa ser feito pactuado com as pessoas. Até você falando sobre APA, tem a questão também da APA da Cantareira, né? Que Atibaia foi inserida na APA da Cantareira. Queria saber como que você enxerga esse desenvolvimento da cidade perante essa nova situação, né? A Atibaia não está na bacia do Cantareira, mas ela entrou para a APA. E aí acabou travando vários tipos de empreendimento. Os profissionais não perceberam o impacto disso ainda. Exatamente. Os investidores, os A proprietários. gente está começando a sentir agora. E aí, vindo o novo plano diretor, a nova legislação da APA, isso aí vai travar muita coisa de novo. Então, só que a APA do Cantareira, ela é um decreto estadual, feito de maneira impositiva. O governo até cumpriu com um protocolo de promover as audiências públicas, mas todos os profissionais nossos, por exemplo, da administração, que participaram e contribuíram no processo de discussão, nada do que foi dito lá foi incluído na estratégia, no plano, no decreto, né? Então, ele não pode, por exemplo, inviabilizar uma cidade sem combinar, sem pactuar com quem vive na cidade. Exato. Nós precisamos de uma saída. Né? Você não pode chegar, por exemplo, numa grande propriedade, numa grande gleba, dentro da área urbana, que pode ser ali uma oportunidade de investimento para a cidade. Isso aquece a economia da cidade. Isso resolve um problema de aspecto urbano ali, urbanístico, né? Porque é ruim você ter uma gleba sem ocupação, Sim. travada na área urbana da cidade. E aí ele cria uma regra de ocupação que inviabiliza a área. Né? O Estado vai indenizar? Vai jogar essa conta para o poder público municipal? Né? Então, eu acho que todo o processo de construção, ele, como a cidade agora, de maneira muito lenta, né? O que está faltando para nós nesse momento é um pouco mais de dinâmica. Porque o processo de construção, daqui a pouco vão concluir a discussão do plano diretor e ele está superado. Não faz sentido que seja assim. E o Estado, ele precisa fazer com que essa atualização da legislação possa contemplar, preservar o que precisa preservar e contemplar os interesses do município. Eu sou da seguinte opinião: você tem que preservar, você tem que contemplar o meio ambiente, tem que contemplar as questões sociais, mas você precisa dar uma saída para a iniciativa privada. O que o investidor quer, o que o profissional da área da construção civil quer, é uma regra clara e objetiva para ele montar o plano de negócio dele. É isso que ele quer. Precisa ser viável, né? Se você disser para ele, Atibaia é uma das cidades que a taxa de ocupação de um empreendimento, por exemplo, de um loteamento, é uma das menores em termos de aproveitamento. São difíceis. 45%, se você eu não conseguir. conheço um empreendimento que conseguiu alcançar 45%. 30%, porque a nossa topografia aqui não contribui muito. Né? Então, ela é uma legislação rigorosa, 35%, 38%. O mercado costuma usar a seguinte expressão: precisa fechar a conta. Não é essa expressão que o mercado utiliza? Precisa fechar a conta. E eu acho que é bem isso mesmo. Você precisa ter uma legislação clara. O empreendedor, o que ele quer saber? Exatamente o que é que pode fazer na área dele. E ele vai seguir a risca, porque o mercado também não está mais consumindo qualquer coisa. Eu acho que esse é um desafio nosso. Fazer com que Atibaia seja uma cidade que apresente ao mercado bons produtos, produtos diferenciados, produtos que possam sair da média do mercado. Né? Porque a nossa cidade é uma cidade diferente. Eu acho que isso a gente pode trabalhar. E Atibaia consegue agregar valor. Sim. Hoje, se você comparar, vamos comparar com Bragança, que é uma cidade do porte de Atibaia, sempre foi conhecida como uma cidade... mais evoluída. A principal cidade da região, a cidade sede da política administrativa, né? da administrativa da região. Hoje, tudo que... A comparação de Atibaia é 1,5 em relação a Bragança. O que vale 1.000 em Bragança vale 1.500 aqui, 1,5 em Atibaia, né? Em relação a Bragança. Então, Atibaia é uma cidade muito viável, procurada. As pessoas querem investir porque tem retorno, né? Tem que tomar muito cuidado com uma narrativa de que o investidor ele é o vilão, ele é um problema. Nossa, a cidade está crescendo, ela vai crescer. Se a gente não der uma saída, o que é que vai acontecer? Vai acontecer com ela o que aconteceu no passado. Eu assumi em 2012 Atibaia com 141 parcelamentos irregulares ou clandestinos. Você tem uma cidade mudando de perfil, deixando de ser pacata do interior, população migrando da agricultura para a indústria,
sendo empreendedor, abrindo comércio, grandes redes vindo para a cidade, né? E ele muda a condição socioeconômica dele, e aí ele precisa de produto. Nós ficamos quanto tempo aqui na cidade de Atibaia com um único produto para a população de baixa renda, que foi o Nova Atibaia, praticando preço inacessível à população de baixa renda. Essas pessoas saíram da agricultura, saíram de suas residências e precisavam de produto. Ele compra uma moto, ele troca a moto num veículo, ele ganha dinheiro, ele casa, arruma uma namorada, casa, ele, ela, né? E aí ele quer uma casa para morar. Se ele tem um produto que não é acessível para a condição socioeconômica dele, para onde que ele migra? Ele migra para onde ele foi, gente. Ele foi para parcelamento irregular ou clandestino. Foi quando você abriu a lei de regularização, né? Que foi assim um boom. Primeiro, na a lei de cidade. regularização para estancar esse passivo acumulado e buscar recurso e caminho legal para alavancar recurso a título de financiamento para poder fazer investimento e resolver o passivo de infraestrutura. Esse é um ponto. Estancar o crescimento do parcelamento irregular, você só estanca oferecendo o produto de maneira legal, Condizente regularizado, com a renda, né? mas condizente com a renda. E como é que você abaixa o preço do produto? Tendo uma quantidade maior no mercado. E aí as pessoas falam, está viabilizando muito produto na cidade, está expandindo, os empreendimentos estão crescendo na cidade de Atibaia. Gente, nós estamos acompanhando o crescimento da cidade. Está mudando de perfil socioeconômico, né? A população está mudando. Ele precisa de produto, porque ele vai para o parcelamento irregular e clandestino. E aí tem um problema, que eu não coloco a culpa em ninguém, cara. Eu nunca gostei de ficar, isso é culpa de fulano, de beltrano. Eu gosto de olhar para o futuro. Eu acho que tem a política administrativa, não política de partido, de nada disso, mas a gestão pública, ela precisa sempre olhar sempre para o futuro. Você tem a demanda, você tem o problema, você precisa buscar solução para aquilo, né? Mas o que é que a história promoveu na cidade de Atibaia, né? Sentimento meu. Se eu falar algo aqui que vocês entendem que não é o que vocês assistiram acontecer na cidade de Atibaia, nós vamos fazer o debate. Atibaia sinalizou mal para os proprietários e para a agricultura, né, para os agricultores proprietários de pequenas propriedades, quando ela começou no passado viabilizar empreendimento de alto padrão distante da área urbana. Eu vou citar alguns exemplos. Serra da Estrela e Xambala. Distante da área urbana, sem conexão de mobilidade, sem conexão de viário, sem conexão de esgoto, sem conexão de água. Quando você permite uma ocupação como essa, que sinal você dá para o proprietário de área, de gleba, que está entre o Xambala e o centro da cidade? Que aquilo vai ser área urbana. Exatamente. A cidade vai expandir para aquele lado. Quando no passado autorizaram e permitiram que esses empreendimentos distantes da área urbana se tornassem polos adensados, distantes da região central, o que é que o município fez? Ele sinalizou, ó, esse meio aqui, esse caminho, ele será urbanizado. E aí a especulação imobiliária ela vai em cima, oferecer uma rentabilidade para a área muito maior do que o pequeno produtor consegue rentabilizar. Tem um outro problema. O filho do produtor foi buscar oportunidade no mercado, formação, qualificação, e não quis ficar no trabalho informal da agricultura. Ele foi para a indústria, ele foi para fora de Atibaia, ele foi buscar desbravar horizontes na vida, né? Que é natural, né? E o produtor ele foi envelhecendo. E aí ele tem aquela área, ele está sendo assediado pela especulação imobiliária, que está oferecendo para ele um valor na área, a cidade crescendo, né, expandindo, a cidade ficando atraente, e eles oferecendo para ele uma rentabilidade melhor do que ele ficar ali naquela produção. Até porque o nosso Brasil não prestigia o pequeno produtor. A agricultura no Brasil ela é interessante quando ela é em grande escala, ou quando é um produto muito específico que consegue agregar valor e é totalmente diferenciado do mercado. Mas o pequeno produtor perdeu espaço. Ele vem perdendo espaço. Não há política pública que contempla ele. E não teve jeito. Se a legislação não indicou a ele um caminho para ele poder rentabilizar naquela área de maneira legal, passar aquela propriedade, seja em parceria, seja vendendo,
para a atividade imobiliária viabilizar um produto aprovado pela prefeitura que contemplasse esgoto, saneamento, logística, enfim, acesso, eles fizeram de maneira irregular. Isso aconteceu, porque a cidade pressionou para ter produto e não tinha produto. Então, eu costumo dizer que isso não é culpa de ninguém. Isso é resultado da evolução. Vamos dizer natural, né, isso acontecer, né? Isso. No período de 8 anos, nós fomos buscar solução, conexão com essas regiões, pavimentação, estruturamos uma PPP de saneamento para universalizar o saneamento da cidade, né, a médio e longo prazo. Assumi a cidade com 45% de cobertura de esgoto, tratamento de esgoto, entregamos com 82%. Inclusive, na universalização, contemplando os polos isolados, Portão, Tanque, Maracanã, usina, né? Então, buscar solução para a cidade e buscar entendimento com as pessoas que planejamento urbano é um tema novo na administração pública. Mas aí agora eu te pergunto o seguinte, o plano diretor novo, ele tem também uma questão sobre isso. É uma grande área de expansão urbana, indo para esse lado, e a gente também tem uma grande mancha ainda de produtores, né? Atibaia é a cidade das flores e morango. E aí a gente tem o centro urbano chegando também ainda muito distante, vários pontos assim, até a gente vê manchas muito específicas em áreas completamente inabitadas hoje, que serão centros urbanos. A gente não está repetindo esse mesmo acontecimento do passado? Então, aí é que está. O ideal, eu sei porque eu participei de todo esse processo de discussão e foi do período em que eu fui prefeito que saiu essa estratégia, não de crescer porque nós queremos que a cidade cresça. Se você analisar, não o mapa, desculpa, eu não sei, o mapa que aparece, a foto, eu chamo de mapa com aquela visão de satélite. Sim. O outro que aparece só que não aparece bom, enfim, se eu lembrar o nome aqui, eu trago vocês. Mas se você aprofundar para ver quais são as glebas que estão dentro dessa mancha em expansão, vai ficar muito claro que são glebas que contornam parcelamentos irregulares ou clandestinos. Qual foi a estratégia defendida naquele momento? O município acumulou, permitindo, entre aspas, ou por omissão, ou por negligência, enfim, ou por falta de estrutura para fiscalizar, os parcelamentos irregulares clandestinos, eles foram se consolidando. E você tem um assédio muito grande para que eles cresçam. As glebas que estão encostadas com os parcelamentos irregulares ou clandestinos, elas são assediadas a crescerem, a também passarem por um processo de parcelamento irregular. Então, se você aprofundar para ver quais são essas glebas que estão na mancha de expansão, são as glebas que contornam os parcelamentos irregulares ou clandestinos. Por que o município buscou essa estratégia? Porque viabilizando o empreendimento nesse contorno, eu consigo resolver o problema de infraestrutura do que é clandestino ou irregular na contrapartida de aprovação do empreendimento. Senão o município vai ter que dar solução para aquilo, porque ele está sendo condenado em ação civil pública a resolver o problema de saneamento, problema de infraestrutura. Então, quando a gente permite, por exemplo, eu vou citar aqui loteamento Dorachoto, no bairro da Boa Vista, loteamento do Testinha, no bairro da Boa Vista, conhecido como loteamento Testinha. Quando você permite que o entorno dele seja transformado em área urbana, nós já temos um polo urbano ali consolidado, sem esgoto, sem água, sem infraestrutura nenhuma, sem acesso. Quando eu flexibilizo a ocupação do entorno, eu estou ampliando algo que vai acontecer de maneira irregular, mas para que ele faça de maneira aprovada na prefeitura e assuma como contrapartida, para viabilizar o empreendimento dele, de resolver o problema de infraestrutura do que é irregular ou clandestino que está encostado. Então, as pessoas olharam a mancha e se espantaram. Mas não. E eu já expliquei isso 2, 3 vezes. Durante as audiências públicas isso foi debatido, né? A ideia é ampliar a equipe de fiscalização e buscar uma linha de crédito, financiamento ou, sei lá, a fundo perdido no governo federal, ou não sei qual é o caminho. Eu não conheço um caminho para resolver o passivo
de infraestrutura de todos esses parcelamentos irregulares ou clandestinos. Até hoje nós não resolvemos o bairro do Portão, em Atibaia. Até hoje nós não resolvemos todas as ocupações de área pública da antiga FEPASA. Até hoje nós não resolvemos. Então, esse é um passivo de infraestrutura que o município precisa de muito recurso para resolver. E a iniciativa privada pode resolver isso para nós a custo zero. Até porque nós vamos viabilizar nesse entorno um tipo de produto que contempla uma população que está buscando. Porque se você vende tudo no lançamento, o que é que está acontecendo? Tem saída? Sim. As pessoas, elas querem morar. Ninguém quer o parcelamento irregular ou clandestino. E um detalhe, se não tem produto para concorrer com a ilegalidade, numa proximidade de preço, não adianta oferecer produto para a população de baixa renda com valor de entrada de 120, 130 mil reais, o lote popular. Ele não consegue comprar. Tá, e com essa expansão, né, voltando a dizer, ela é exponencial em Atibaia, e ela realmente foi descoberta, né, pelo paulista. Foi. Então, tá vindo para cá, né, a cada dia a gente vê aí os empreendimentos todos, né, na primeira semana já vendido e pá. Mas como é que fica o lado urbano, né? Esse centro nosso, porque a gente ainda não tem centros comerciais espalhados. Existiria algum projeto? Você sabe se teve algum estudo com relação a isso? Porque hoje a gente não consegue andar, por exemplo, mais na Lucas, Sim. ali no Lago do Major. A gente que está aqui vê essa dificuldade em horários de pico. Existe algum estudo? Existe uma prospecção de que esse centro urbano ele se expanda, ele vá para outros lugares? Olha, eu até complementando a tua reflexão, todas as obras de mobilidade que eu concluí, quando elas terminaram, elas estavam superadas já, né? Quando nós terminamos o cruzamento da São João com a Jerônimo, nós terminamos a obra, ela já tá esgotada. Quando nós terminamos aquela solução, que hoje ela já precisa de uma nova intervenção ali onde está o Habib's hoje, chegada da Rua Itália ali com a Joviano, com o Alfredo André, e o Boulevard Takao, quando nós concluímos aquilo, está superado, está saturado. Né? Porque o crescimento, como você disse muito bem, ele é exponencial, ele está crescendo muito. Né? A cidade está crescendo muito. Qual é a minha avaliação? A cidade precisa, nesse momento, urgentemente, debater. O nosso problema aqui não é o crescimento, é como nós vamos crescer. Exatamente. Eu acho que esse é o problema. Então a gente precisa separar isso. Nós queremos crescer, nós queremos se desenvolver, nós queremos prosperidade para a cidade. E não queremos, né? Ela está fazendo isso. Ela vai acontecer. Ela vai acontecer, né? Essa é a questão. Ela vai acontecer. Pelo que você está me dizendo, é isso mesmo. Ou por bem, ou por mal. Como é que chega para a pessoa e fala para ela assim, não, eu não quero, não vamos vender nenhuma casa mais na cidade de Atibaia. Como é que você chega nos 15 mil lotes dentro da área urbana, hoje, do município, né? Essa área tradicional da cidade aqui, o centro, Alvinópolis, tal, Caetetuba, Cerejeiras, Imperial, e diz assim, ó, a partir de hoje nós não ocuparemos, não poderemos ocupar mais. Imagina 15 mil, se cada um receber ocupação de 2 pessoas, nós estamos falando de um público de 30 mil pessoas já na infraestrutura que está pronta. Então, essa é uma tendência. Vai acontecer. Tem uma outra questão, o perfil. Você tem casas antigas que vão passando por um processo de demolição, vai valorizando e as pessoas vão ampliando, né? Eu gosto da estratégia de buscar, e aí assim, a cidade precisa se debruçar diante de um estudo nesse momento, diante de um debate, para definir como em cada região a gente vai ocupar a cidade. As regiões que a gente precisa preservar, as regiões que a gente quer verticalizar, as que a gente não quer verticalizar, onde nós vamos promover o crescimento de maneira horizontal. Só que essa avaliação precisa ser feita acompanhada dos serviços e da capacidade do poder público de viabilizar. Porque senão cria polo adensado em região distante do centro da cidade e aí nós temos um problema de mobilidade. Eu citei aqui a questão dos empreendimentos de alto padrão que foram viabilizados distantes da área urbana, eles geram, por exemplo, uma mão de obra de trabalho que o entorno não tinha. Piscina, jardim, segurança, manutenção, né, empregada doméstica, tal,
E o município não estava planejado em termos de mobilidade. Isso criou uma demanda para o município. Coloca transporte. Aumenta o custo do sistema de transporte. E aí a pergunta é, mas tem faturamento na linha suficiente para que ela seja sustentável? Ou ela vai encarecer o sistema e não vai ter receita? E aí vai ter que aumentar o valor da passagem? E tudo isso precisa ser feito considerando todos os impactos. Não temos unidade de saúde suficiente para atender isso? A qualidade de vida que a pessoa veio buscando vai Então, ser atendida, não vai, com parte de lazer. Mas o poder social, público, tudo isso. ele precisa, então, contemplar esse crescimento. Exatamente. Ele precisa promover isso, ele precisa cumprir com a sua obrigação, ele precisa priorizar isso. E dá para fazer muita coisa a custo zero para o município. Dá para fazer com recurso da iniciativa privada. Dá para você, numa aprovação, pedir para que o empreendimento, se ele for um polo gerador de tráfego, por exemplo, dar solução para o viário. Mitigar a implantação do empreendimento dele. Se ele for um empreendimento residencial, ele pode levar para uma região solução de saneamento. Mas você não acha que nesse fator também da aprovação está um pouco falho? Tipo, lugares aqui de Atibaia que já estavam saturados, saindo grandes empreendimentos sem um controle realmente urbanístico e não tendo nenhum tipo Por de exemplo, urgência. A Santana. Saindo ali mais milhares de famílias e ninguém... Sabe o que é que existe na Santana? Mobilidade. Eu vou dizer que de maneira... Eu não... Comigo não tem... Eu não fico cercando, né? Enquanto estava todo mundo fazendo empreendimento, verticalizando ali no Atibaia Jardim, a cidade estava em paz. Isso também, não pressionou a Rua Itália, não pressionou a Avenida Atibaia, a chegada da Avenida Atibaia ali da Joviana Alvim na Avenida Atibaia, pressionou. Diversos empreendimentos ali. O que existe no eixo da Santana é uma questão mais romântica, de apelo, porque está ali na visão da pedra. E eu concordo também com isso. Por isso que eu estou dizendo, a cidade não pode criminalizar a verticalização. Porque se eu, por exemplo, vou dar um exemplo, nós temos uma população, parte da população, que quer morar em condomínio. Mas quer morar num condomínio que seja acessível a ele. Qual é o tipo que traga segurança, né? Qual é o condomínio que é acessível para quem não consegue morar em alto padrão? É a verticalização. O custo do condomínio é mais barato, o custo da unidade é barato, né? Então, é prático para ele. É uma coisa que a cidade assim não pode criminalizar. Nós precisamos dizer só aonde pode. Sim. Eu acho, por exemplo, o eixo Jerônimo de Camargo, né? Tanto onde foi feita a duplicação na área urbana, do bairro do Luanda até o Pontilhão, né? até o Caetetuba, quanto aquela tendência de crescimento até a divisa com Campo Limpo, que vai passando pelo Maracanã, ali, pelo Caetetuba, pelo Maracanã, e vai sentindo a divisa lá do Campo Limpo. A verticalização, por exemplo, pode ser um eixo de um vetor de desenvolvimento para aquela região. E até para atingir um outro público social, claro, né? Não é só nessa área claro. mais central. Então, se o que pega da verticalização na Santana não é a carga de movimentação, é o gabarito. Não, do meu ponto de vista é a carga. É a carga também. Mas a carga pega em todo lugar. Também. Sim, concordo, mas assim... Por que não pega no Atibaia Jardim? Então, Pega mas também. Pega também. A gente não está falando que não pega. Pega então, em todo lugar. Por isso que a Santana foi muito crítico, exatamente. Né? Por isso, assim, porque todo mundo passa, né? O pessoal que chega de São Paulo passa pela Lucas, pela Santana. Então, aquela bifurcação e essa centralização. Quando você fala até que é um lado romântico da cidade, realmente... Existe o fator Pedra Grande, claro. Né? Existe a natureza que envolve, né? As pessoas virem para cá. Essa é assim. Eu escuto muito. Esses dias mesmo um cliente falou assim, Carla, eu vim buscar paz. Então, eu escutei muito isso. Eu quero paz. E quando você cria uma cidade que ela fica urbana, né? Se torna um bairro de São Paulo... a paz acaba. Então, assim, eu como arquiteta, né, estando aqui há 21 anos, eu acho que, assim, tem que tomar muitos cuidados. Um dos meus primeiros empregos, vamos dizer assim, eu trabalhei na engenharia de tráfego em São Paulo, na CET. Então, assim, eu presenciei coisas na Lucas de fazer quebrar, que era... Que período? Hã? Que período?
agora de cabeça não me lembro, mas enfim, quando ela começou a fazer esse processo de, né, intervenção. De intervenção. E também quando começou a sinalizar a mão que sobe, a mão que desce, assim, é tudo muito confuso. Tudo bem que eu sei que é um processo de você se acostumar com ele, Isso. mas eu tenho um certo conhecimento e eu vejo que algumas coisas não foram planejadas. Entendeu? Alguns projetos, assim, o meu sentimento, talvez faltou um pouco mais de know-how para aquele profissional que estava fazendo aquele projeto. Tá? Eu vejo um pouco isso hoje. Será que não é falta de ter pessoas no sistema que tenha mais conhecimento, que tenha uma visão mais ampla? Quando a gente sai fora da nossa caixinha, né? Porque a gente vê uma cidade extremamente provinciana, claro, e obviamente existem esses conflitos, principalmente com as pessoas que são daqui, né? E que estão aqui há muitos anos. Mas será que não falta um pouco de uma visão fora, de trazer esse conhecimento, essa inovação, trazer soluções de fora, para que possa resolver o nosso problema? Será que não é o momento de, por exemplo, eu estive em Paris, eu conheci, né, o órgão responsável pelo crescimento de Paris. Então, assim, eles fazem projetos que têm que contemplar durante 20 anos que não interfira no impacto da vida, da qualidade de vida daquelas pessoas. Tudo bem, estamos falando do quê? De Paris, né? Se a gente pegar São Paulo, como você fala de Paris, mas nós temos uma São Paulo caótica aqui. Mas, poxa, se a gente quer ser uma cidade exemplo, se a gente tem muitos profissionais aqui para isso, será que não é uma forma, assim, um momento de conscientização e de investir um pouco nisso? Olha, eu vejo que no Brasil a gente faz muita obra, muito mais para atender coisas que se acumularam ao longo do tempo. Você sempre está correndo atrás do problema. Né? É muito difícil você fazer algo em apagar projeção. O fogo, né? Você está sempre apagando o incêndio. Eu avalio, por exemplo, que a obra que nós fizemos na Lucas foi uma obra ousada. 4 faixas de circulação sem estacionamento é uma decisão difícil de ser tomada. Eu achei muito, assim. É difícil de ser tomada. Eu acho que impactou muito. Mas ela é necessária. Né? Eu costumo provocar as pessoas dizendo o seguinte: vamos sacar da cidade todas as obras que nós fizemos. Vamos voltar a Lucas como ela era, vamos tirar aquela intervenção de rotatória ali da Rua Itália com a Alfredo André, com a Giovana Alvim, nós vamos tirar a duplicação da Jerônimo de Camargo, vamos voltar a Bartolomeu e a Lourenço Franco, que no centro 2 mãos como eram no começo, vamos deixar de fazer looping de quadra para fazer retorno de um lado para o outro na Lucas, para poder fazer cruzamento. Cada chegada da Lucas, antes dessa intervenção, cada cruzamento da Lucas, não fui eu que aprovei o loteamento da Vila Giglo, não fomos nós que aprovamos o loteamento do Jaraguá, da Vila Olga, todos aqueles que estão no entorno, às margens da Vila Giglo. Toda chegada, cada veículo tinha 3 alternativas. Correto? Sim. Ele tinha a possibilidade de fazer conversão à esquerda, conversão à direita e seguir em frente. Então, 4 veículos chegando num cruzamento da Lucas, em todos os cruzamentos da Lucas, 4 veículos chegando, os da perpendicular e os 2 que estão na faixa principal da Lucas. E cada um com 3 alternativas, de esquerda, direita e seguir em frente. Então, muito conflito. Quando você faz uma obra dessa e as pessoas gritam, nenhuma nova rota que foi definida de um ponto para outro, numa cidade pequena, de médio porte, vamos dizer assim, de interior como a nossa, passa de 30 segundos, 1 minuto. Só que muda a rotina da pessoa, porque ela está acostumada há 15 anos subir a Lucas e chegar ali ao lado da Academia Lucena e virar na rua da casa dela. E aí ela tem que subir um quarteirão a mais, fazer o looping de quadra para poder fazer o cruzamento. Eu digo que eu passo por uns 5 para acertar. Então, mas gente, é mudança de comportamento. Para fazer a duplicação e colocar uma ciclovia na Jerônimo de Camargo, você perde a possibilidade de fazer aquela bagunça que todo mundo faz. Sai no acostamento, através. E o que traz de acidente isso? Né? Então, eu não vejo dessa maneira que está faltando know-how e tal. Na Lucas, por exemplo, foi feito o que dava para fazer. Por quê? Porque a ocupação dela aconteceu no limite da propriedade. Você não consegue expandir. Eu tenho feito uma provocação para o pessoal da administração hoje. Você falou de projeção de médio e longo prazo. Se nós temos clareza
que o eixo da Isaish é um vetor de crescimento. Nós temos 4 empreendimentos de alto padrão, nós temos centro empresarial lá, e ela é uma marginal, ela é uma paralela da rodovia Dom Pedro, correto? A conexão interna da cidade Sim. vai acontecer. Ela ainda não tem ocupação no limite da propriedade, porque a grande maioria área São rural. verbas, Precisa sentar e definir no plano diretor 30, 40 metros de eixo, de faixa, e preservar, mesmo que ela afronte aí a questão da titularidade privada, para evitar que a construção que vai acontecer, a ocupação do eixo da Isaish vai acontecer, como aconteceu na Lucas, como Então. aconteceu na Jerônimo. Agora, precisa prever esse tamanho de área não edificante, para quê? Para que ela passe no futuro por um processo de ampliação sem espremer, sem causar Então. constrangimento, sem causar dificuldade, como no eixo da Lucas, que já estava consolidado. Mas aí que eu falo que talvez precisassem de pessoas com mais know-how. Você acabou de falar, precisa prever isso. Será que o órgão público ele tem essa consciência? Será que o departamento ele tem essa consciência? Será que ele tem, vamos dizer, essa liberdade de poder propor isso? Eu queria entender um pouco melhor, porque, poxa vida, se você viu tudo isso, obviamente quem está lá há muitos anos, e a gente sabe que tem profissionais lá que estão, o quê? Há 40 anos? Lá dentro. Na área, por exemplo, de mobilidade, que é um tema novo, planejamento urbano é um tema novo para a administração pública. Tá? Para a administração pública que anda a passo de tartaruga. Porque a legislação também não permite que você seja ágil, dinâmico. Eu posso daqui a pouco aqui citar 3, 4 situações da cidade que eu trouxe. Inovação, hospital, rodoviária e o estádio, né? Custo zero para o município e não consegui viabilizar. Poder público, judiciário, né? O Poder Judiciário, o Ministério Público, interferência. Vou citar outro aqui agora como exemplo dessa sua colocação. Então, tudo que foi feito em termos de estudo, em termos de planejamento, em termos de intervenção, foi feito com suporte da iniciativa privada. Vou dizer o meu caso no período que eu estava na prefeitura. E garanto a vocês que foi feito o que deu para fazer. O grande problema não é o poder público não ter visão. Eu estou dizendo aqui do eixo da Isaish. Eu estou dizendo do eixo da Jerônimo de Camargo já, hoje. Estão registrando aqui. Até a divisa de Campo Limpo. Vai crescer, vai ocupar, vai adensar. É o momento de definir o tamanho para poder duplicar, para poder ter ciclovia, para poder ter faixa de ônibus. Esse é o momento. Para que a construção do privado ela não venha até o limite da propriedade, aí você não consegue. Daí tem que fazer desapropriação. Aí fica mais caro para o poder público viabilizar. Então, eu vou dizer aqui de uma situação, por exemplo, que eu provoquei num determinado momento da minha gestão. A ocupação da área de várzea, vou colocar como área de várzea, não é mais porque ela enxugou com o complexo do Cantareira quando foi viabilizado. Toda a região ali pós-Jerônimo de Camargo, sabe por que os ingleses construíram a Jerônimo naquele ponto? Porque ali era o limite de inundação da área de várzea. Por isso que a Jerônimo, lá em 1800 e tanto, foi construída naquele... Ali era o limite da ressaca do rio. Aquela onde foi construído construída a ferrovia. Com a construção do complexo do Cantareira, a área de várzea ela secou. Ela encolheu. E os governos foram permitindo a ocupação dessas áreas. Num determinado momento, nós passamos por um período muito difícil, 2010, 2011, crucificaram o prefeito da época, né? Não vou dizer qual é o nome aqui dele, mas crucificaram o prefeito da época. O que choveu de água, em termos de volume, num curto espaço de tempo, não tem vazão. A água voltou para o ambiente dela. Claro. Certo? A engenharia dá solução a isso. Nós começamos a discutir o plano diretor e eu procurei o Ministério Público e provoquei no ambiente de discussão a seguinte estratégia. Eu disse, olha, nós temos 2 problemas nessa região da cidade. Nós temos um problema de mobilidade, porque mesmo fazendo a duplicação da Jerônimo de Camargo, nós temos diversos bairros ali que poderiam ter uma outra conexão, porque ainda nós temos território para poder viabilizar a obra. Né? Estou falando no pós-Jerônimo de Camargo ali, que vai do Morumbi, Coqueiros, Terceiro Centenário, Estoril, né? Da Dom Pedro até Fernão Dias. Todo aquele trecho. E nós temos um segundo problema, fora o problema de mobilidade. Passando pela Avenida São João, que é uma entrada da cidade, nós temos um segundo problema naquela região, a questão das enchentes.
nós precisamos construir ali um dique, polder, diques, essas estratégias que a engenharia traz. Por que nós não fazemos uma marginal, uma perimetral, né, numa cota que consiga resolver a contenção da água, resolva o problema de mobilidade e faça a conexão no paralelo da Jerônimo em todas essas regiões. Tá. Certo? É evidente que você vai ter que viabilizar essa obra num território, né, numa área que tem que o custo de obra, o custo de investimento, Então, né? Só que a gente consegue viabilizar isso. Como que a gente consegue viabilizar isso? Liberando a ocupação do que fica de área privada particular da marginal para o lado da cidade. Você consegue fazer isso em contrapartida com a iniciativa privada. Custo zero. Você resolve um problema de enchente, resolve um problema... Né? Quando fala de fazer intervenção naquela região, todo mundo arrepia. Todo mundo arrepia. Eu falo, mas peraí, do Rio de Janeiro até Niterói, construiu uma ponte no mar. Uma ponte. Na Europa, tem um canal de trem embaixo do mar. Falou, aqui nós estamos falando de fazer uma perimetral. Então, respondendo a tua pergunta, o poder público não faz planejamento? Tudo que o poder público vai fazer, não foi fácil duplicar Jerônimo de Camargo. Aquela intervenção da Jerônimo com a São João, para fazer a ocupação de área pública, para fazer a retomada do que é público, foi difícil. Para fazer a duplicação da Jerônimo naquele trecho do CTB ali que dá uma espremida, mas o meu muro está aqui, faz 200 anos, 300 anos, tal. Então, não é fácil para o poder público também inovar, porque as pessoas não conseguem enxergar o futuro. Elas não conseguem imaginar. Quando eu disse numa reunião no Rotary, na sede do Rotary, que eu faria aquela intervenção da Rua Itália ali, tinha uma mini rotatória na frente do posto ali do McDonald's, né? Quem é da cidade fala posto português, né? Do posto português. Que eu não sei se... Você lembra como é que Claro era que eu aquilo, lembro. Carla? Claro. Aquilo era uma situação Sim. totalmente desarranjada. Desarranjada, sim. Né? E quando eu disse, eu falei, olha, a ideia é fazer isso aqui ali. Todo mundo, não, mas não dá para fazer. Eu falei, dá, tem que comprar, tem que pagar, tem que desapropriar, tem que fazer investimento. E o poder público não te dá essa agilidade. Então, o que é que o poder público enfrenta? Não é uma questão de visão. O poder público enfrenta a resistência das pessoas de andarem 50 metros a mais para chegar em casa, ou deixar de fazer o caminho que há 30 anos ele faz. Mas há 30 anos eu saio da minha casa, pego meu filho na escola e vou pro meu comércio. Eu sempre passei por aqui, né? E aí ele tem que pegar a Jerônimo duplicada e, para ter ciclovia, ele tem que fazer retorno. Não tem jeito. 30 segundos de deslocamento a mais, 1 minuto de deslocamento a mais na vida dele, na rotina, não mais do que isso. E ele é resistente a isso. E a questão do custo da implantação. Então, eu acho que é o momento da cidade trazer para dentro do debate todos os players aí que têm interesse no futuro, no desenvolvimento, na viabilidade, no crescimento, né, da cidade de Atibaia, para que a gente consiga contemplar uma legislação preservando o que ela tem de característica ambiental, natural. Né? O problema da cidade não é a verticalização, é onde nós estamos viabilizando a verticalização. Exatamente. Como, né? E como? Estão fazendo. É isso. Né? Isso Não pode, realmente é complicado. Não pode né? criminalizar. Né? A gente precisa definir uma estratégia de ocupação na cidade. E a gente precisa ter clareza também que o perfil da cidade ela muda. Ela muda. E se o município não acompanha essa atualização, você fica com regiões que são inviáveis. Eu vou citar um exemplo de uma região residencial com grandes propriedades que tem um assédio muito forte para transformar num perfil de ocupação para serviço, e a cidade fica nessa. Vai, não vai, tem apelo, não tem apelo, vai dar problema, não vai dar problema. Aquele bairro atrás do Major, aquela região atrás do Major. Grandes propriedades, grandes residências. Vila Santista, né? É não, isso? não, não. Vila Santista é aqui, o Gardênia. 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 Vila Santista é aqui descendo a Horácio DC, Neto, do lado direito. Né? Grandes propriedades, grandes áreas, não podem parcelar,
não pode ter uma clínica, não pode ter Não pode fazer nada ali. E com um custo de manutenção alto, Altíssima. com um custo de tributação alto, porque é a área nobre da cidade, mas que está fora de condomínio. Então, não viabiliza equipamento de alto padrão ali, por quê? Porque as pessoas, para viabilizar, vão chegar a um preço que todo mundo prefere ir para dentro do condomínio. Né? A gente precisa dar uma saída. Não faz sentido, né? Precisa dar uma saída para aquilo. Quando o metro quadrado sobe muito, a Sim. única saída é verticalizar. É verticalizar, exatamente. Ou mudar o perfil de ocupação. Muda o perfil de ocupação. Né? Vamos permitir ali PJ que não seja polo gerador? Podemos. Call center? Não precisa verticalizar. Ou define um gabarito de 2 pavimentos. Né? Clínica, médica, de estética, na área da saúde, enfim, eu acho que é isso. Né? A gente tem que ter o bom senso, né? Está levando para dentro do debate, do debate importante da construção da principal legislação. É a legislação que vai definir o nosso perfil no futuro. O que é que vai ser de Atibaia no futuro? Né? Tá transformando isso num debate político. Não é o Saulo, não é o prefeito, não é a pessoa do prefeito. Né? Eu acho que é a cidade. Eu não conheço uma pessoa que não tenha uma restrição em relação à verticalização. Precisa sentar logo. Agora, o que é que eu estou vendo? Eu estou vendo uma movimentação política para inviabilizar o debate, para inviabilizar a lei. À medida que você inviabiliza a lei, o que é que prevalece? A legislação vigente, o direito de propriedade. E à medida que o direito de propriedade prevalece, a pessoa dá entrada lá, o proprietário dá entrada num projeto e ele precisa ser aprovado. Porque o poder público não pode simplesmente negar a aprovação. Ele quer, né? É isso. Né? Eu acho que o momento, quando nós nos encontramos, eu conversei isso. O momento, ele é propício para fazer esse debate, para definir essa regra, o plano diretor, a lei de uso e ocupação do solo, um código de posturas para a cidade, né? E aproveitar que a cidade tem potencial para dar solução aos problemas que se acumularam ao longo do tempo. Né? Problema de infraestrutura, problema de saneamento básico, né? Capacidade de abastecimento de água nossa, que é extremamente limitada. Então, falando nisso, outro dia até, conversando com a Fabi, eu morava num empreendimento ali no Arco-Íris e lá não chega água. Verdade. Né? Então, lá em cima não chega. Estância Brasil não chega água, chega Brasil não chega água. E aí ela até falou, Carla, realmente, quanto mais condomínios vier, né, aparecerem loteamentos na Santana, vai ficar pior. Né? Vai ter que realmente rever tudo isso. O SAI vai ter que rever tudo isso, né? Sim. E o que você acha também? Porque, que nem eu, por exemplo, eu tive que pôr um reservatório na minha casa. Eu construí, gosto de morar lá. Comprei um lote, construí lá novamente. A pedra, realmente, ela para mim, ela tem uma importância muito grande, emocional e romântica, né? E pra assim, todos nós, né? E a gente acaba sendo podado, né, de preocupação, que a água, e vendo, né, sair aquele, acho que são um lote de 300 metros quadrados, Sim, né? 360 metros quadrados. Quantas famílias vão morar ali na Santana, né? Eu sou da seguinte tese. Você viabiliza e cobra da iniciativa privada levar solução para o local que ela está ocupando. E esse loteamento, ele está levando essa solução? O Você que sabe eu me acredito. dizer? Não, então, eu não sei especificamente de qual que você está falando. Do Ecoville. Da Ecoville, isso. Do Ecoville ali na Avenida Santana. na Avenida Santana. O que ele deve estar fazendo é a conexão com o que tem de sistema de cobertura ali. Ele fez uma ampliação de rede. Ele fez uma ampliação de rede. E conseguiu atender a demanda até o momento. É. Aí já surgiram outros posteriores que o SAI não vai conseguir atender. Então. Né? Não vai conseguir atender neste momento. Porque tem uma obra acontecendo no SAI que vai dobrar a nossa capacidade de abastecimento de água. Isso, por exemplo, isso tem horizonte de solução. Quando o empreendimento se consolidar em termos de ocupação, porque ele ainda está na fase de implantação. Ele está na fase de implantação, né? Obra de viário, de infraestrutura e tal. Quando receber o TVO e aí todo mundo puder começar a construir a sua casa, eu acredito que essa questão da obra ali,
da água, ela vai estar solucionada. A preocupação maior são com as regiões distantes. Então, vou voltar aqui para... Vamos pegar... Eu gosto de falar do que está isolado, porque isso é o que me traz preocupação. O que está dentro da área urbana, você consegue, à medida que vai aprovando, você pede uma ampliação de rede, você pede uma elevatória, você pede um buster, né? Um buster. E vai dando solução para as coisas. Agora, o que está distante vai trazer problema a médio e longo prazo. Então, o que é que precisava ser feito? E eu acho que a regra pode definir isso. Simples. Tem que levar a solução para a região. O que está em aprovação na região da usina, por exemplo, já precisa prever, já precisa contemplar na aprovação dos empreendimentos uma solução de água não para eles, porque senão ele faz o sistema isolado. Para a região, ele lá precisa de uma nova captação. Precisa de reservatório, precisa de captação, tratamento naquela região para atender o que vai acontecer de crescimento lá e o que já tem de demanda lá. Aí então, é o certo, eu acho né? que... Porque o que acontece? Você tem uma tendência de ocupação nessa conexão. A usina é um polo adensado. O tanque é um polo adensado. Na verdade, assim, o investidor, né, a pessoa que quer investir lá, ela também tem que beneficiar o entorno dela. É uma forma de benefício. Ela precisa mitigar o impacto da implantação. Exatamente. A gente tem que parar de deixar de pensar dentro do muro. Exatamente. Eu acho que o pessoal pensa muito assim. Na parte de drenagem, que eu sou uma super defensora do sistema de drenagem eficiente, a gente vê muitos empreendimentos que são completamente afetados no entorno por causa de uma drenagem ineficiente. Sim. Né? E aí o empreendedor, quem está ali dentro, tá preservado, foi pensado. E quem está para trás? Não, nem ele tá. Né? Vou dizer a Nem você. sempre Nem mesmo. ele tá, porque o sistema isolado, ele passa num determinado momento a ser ineficiente. Ele passa a contribuir, por exemplo, dependendo da estação compacta que ele faz, ele cria um problema para o manancial, dependendo de onde ele faz o descarte. Então, eu gosto, assim, planejamento macro. Nós já temos uma clareza do que é a cidade hoje. Quem é do ramo sabe. Eu gosto de usar uma expressão popular aqui, né? Quem mexe o doce aí, quem é do ramo da atividade imobiliária, quem trabalha no setor que vocês trabalham, tem uma ideia, mais ou menos, de qual é a movimentação da cidade. Então, eu acho que precisa debater uma estratégia, né? Mas um planejamento macro de universalização de abastecimento de água com projeção de crescimento. Universalização do saneamento do esgoto com projeção de crescimento. A solução nos problemas de drenagem na cidade. E à medida que você tem isso mapeado, você tem esse plano definido, conforme a iniciativa privada vai chegando e vai demandando aprovação, você vai pedindo para que ele vá trazendo solução a isso. Né? Ele vai trazendo solução a isso. A conexão de água da estação do centro com a região Caetetuba, Cerejeiras, Imperial, para desafogar, por exemplo, Caetetuba e Cerejeiras, para que a captação e o abastecimento do Imperial atenda o Imperial e consiga avançar para o sentido do Palavra da Vida, do Estância Brasil e do Chácara Brasil, precisava de um aumento de capacidade ali ali na Colibri. Quem pagou aquela obra foi a iniciativa privada. Quando eles pediram a aprovação na prefeitura de um empreendimento ali próximo do Vale das Flores, eu disse para o setor de aprovação, ele vai ter que... Inclusive, a iniciativa privada ela é meio resistente, né? Não, mas eu não preciso de tudo isso. Falando, mas não é para você. É para eu levar a solução para aquela região. Vai atender você e vai resolver o que já existe de demanda lá, que pressiona o sistema público. Né? Então, eu vejo que tem caminho, é possível, né? Mas esse diálogo ele precisa ser feito com quem tem disposição de construir. Quem tem compromisso com a cidade, quem tem vínculo e com quem tem condição de estar na mesa para contribuir também. Porque deixar nós... de ser só um investimento de lucratividade, de capital. Ou ficar ali jogando... Só fica na fala, né? Que é o que eu escuto muito, viu? Inclusive, eu acho que as pessoas falam muito e tem poucas iniciativas. Porque falar é fácil, né? Então, acho que você tem que falar e tem que ir lá e resolver. E falar, não, Posso eu contar quero uma fazer curiosidade a vocês? Quando eu fiz a primeira reunião do plano diretor, né, depois o pessoal assumiu, nós temos uma culpa aí, nós, o poder público, a política, né,
porque nós iniciamos o debate, promovemos todas as audiências públicas, protocolamos o plano diretor num período eleitoral, né, num ano, mas 2020 foi um ano eleitoral, mas eu acho que tem que trabalhar, precisa acontecer. E aí o comportamento da Câmara Municipal, porque da Câmara Municipal saíram 4, 5 candidatos, né, 3 ou 4 candidatos, e eles usaram aquilo como palanque para induzir as pessoas a erro e conturbar a eleição, enfim. E aí nós pegamos um trabalho que tinha sido feito em várias mãos, por várias mãos, e recuamos para dizer, bom, o próximo governo faz os ajustes necessários e trata disso no primeiro ano, e aí, infelizmente, a gente não viu isso acontecer por falta de dinâmica, né? Falta de interesse, enfim, até mesmo de habilidade para fazer. Mas, quando eu fiz a primeira reunião no Fórum da Cidadania, ao lado do gabinete, ali naquela sala de reuniões, foi simbólico. Eu comecei, né, a reunião com algumas folhas em branco, sulfite, com uma caneta, e disse a todas as pessoas que estavam presentes, aqui não tem um boneco, um esboço pronto, não. Nós vamos construir isso aqui juntos. Mas nós precisamos contemplar todo mundo. Todo mundo. Nós precisamos dar saída para as coisas, nós precisamos ter solução para as coisas, precisamos resolver os problemas do município, né? E a cidade precisa ser uma cidade interessante, como ela é, viável. E aí nós começamos, ouvimos todo mundo. Pedimos a participação, foram quase 30 reuniões, audiências públicas, temáticas, com setores organizados, com quem quis participar. E nós chegamos a um projeto, né? O município, as pessoas precisam respeitar também a contribuição com que os técnicos do município eles conseguem fazer numa discussão como essa. Porque o município ele tem dados, ele acompanha a evolução da cidade em termos de números. Ele tem dados que são importantes. A sensibilidade do técnico que está dentro da administração pública, ela precisa ser respeitada. Porque ele aprova, ele participou de vários momentos, né? E aí quando nós trouxemos, por exemplo, essa questão da ampliação da mancha urbana para buscar a viabilidade em áreas, em glebas, que circulam parcelamentos irregulares ou clandestinos, para dar solução de infraestrutura para todos esses polos, né, de irregulares a custo zero da administração, ninguém quis saber disso. Não, está crescendo de tantos por cento para tantos por cento a mancha urbana, isso é um absurdo, sem planejamento, sem água, e tá bom. Eu costumo fazer a seguinte provocação, que botão que aperta? Resolve aí então, escreve, desenha aí, diz aí, não dá, então mas que jeito dá? Onde é que nós vamos levantar 200 milhões de reais para resolver saneamento, infraestrutura? Porque o município está sendo condenado no polo passivo. E a cada condenação que o município recebe, ele retira dinheiro da saúde, ele retira dinheiro da educação, ele retira dinheiro da segurança pública para resolver passivo. De infraestrutura que não foi ele que proporcionou. Foi a iniciativa privada, né? O particular, parcelando de maneira irregular ou clandestina. E até nesse ponto que você tocou dos técnicos, tem que fazer o elogio, né? Que o pessoal da gestão atual, que está ali realmente ativo hoje, trabalhando para essa saída do plano diretor agora, eles estão realmente ouvindo a população, estão ouvindo, pedindo ajuda. Na Associação dos Engenheiros foi criado um grupo, né, para participar mesmo, para pegar os índices novos. Isso é viável para a cidade? O que a gente espera do futuro de Atibaia, né? E aí eles ouvem, tem um debate ali entre os técnicos da prefeitura, técnicos externos, né, de pessoas que se propuseram a olhar com outro ponto para a cidade, e está tendo essa conversa e está evoluindo, né, para um caminho que está legal para todo mundo. Viável. Viável. A lei de regularização, Exatamente. quando nós aprovamos a lei de regularização, foi algo viável. Sim. Para dar solução. Vai fazer o quê? Vai desapropriar todo mundo, vai fazer reintegração de posse, vai derrubar tudo. Essa população vai migrar para onde? O município tem recurso para fazer toda a desapropriação? Sempre história do pior lado, né? Sempre no poder público. A culpa sempre é da política. Né? Ninguém analisa o contexto todo. Como eu disse aqui, eu acho que a gente tem que ficar buscando culpado. Exato. Precisa resolver a situação a cada momento. Eu escutei uma vez do governador, acho que foi o Geraldo, numa conversa.
ele dizia assim, olha, o poder público, infelizmente, nós já falamos aqui que não há planejamento de médio e longo prazo, você sempre está correndo atrás do rabo, né? Sempre atrás dos problemas, de resolver problema que se acumulou, passivo. Ele falou, olha, num determinado momento, nós entramos num período de seca, e aí eu tive que fazer um esforço danado para fazer ajuste no orçamento, para fazer investimento na transposição, por exemplo, do Paraíba do Sul para o Cantareira, para garantir abastecimento de água para a Grande São Paulo, né? Nós começamos a entrar no volume morto dos complexos, isso trouxe uma qualidade de água muito ruim, o sistema de tratamento estava preparado para aquilo, enfim, problemas para administrar. Falou, e aí o nosso esforço, não, minto, antes disso era problema de enchente. Falou, nosso problema era de inundação, de enchente, obra para fazer contenção de enchente por excesso de água. Antes de concluir essas obras, nosso problema passou a ser falta de água. E aí nós tivemos que parar de fazer investimento para contemplar solução de drenagem, para fazer investimento para resolver a transposição do Paraíba do Sul para o Cantareira. Então, a dinâmica do poder público, infelizmente, eu venho da iniciativa privada. Não vivo de política, não vivo de poder público. A minha vida é o privado. Mas a realidade do poder público ela é diferente, a legislação ela é truncada. Eu falei a vocês aqui que eu citaria 3 situações que eu busquei inovação e não consegui viabilizar na cidade. Por problemas de política, por problemas de viver numa cidade que ainda tem um setor da política que não enxerga, né? Ou está a serviço do quanto pior, melhor. Eu acho que isso é uma coisa que precisa acender um alerta na cidade também. Será que esse perfil de anos, onde a nossa característica aqui, estou falando na organização política, é de ter um comportamento como se fosse um curral político de alguém, ou de uma região, ou de um grupo, ou de uma família, e não conseguir superar e romper isso, né? A ponto de não conseguir enxergar que nós estamos tendo muito tipo de interferência aqui, seja na política, seja no poder judiciário, que inviabiliza a oportunidade da cidade. Tem isso, né? Nós viabilizamos um formato inovador de hospital para a cidade, de PPP, 0 de recurso da administração pública, 100% de recurso da iniciativa privada, num custo do investimento que nenhuma linha de crédito disponibilizou, nem de banco privado, nem de banco público, nem de fundo de investimento, né? Com uma velocidade e uma qualidade de construção que o poder público não consegue alcançar, porque o privado ia entregar o equipamento pronto, funcionando para nós, e só 2 meses depois da entrega que a contraprestação ia começar a performar. E a política fez a sua interferência no modelo rasteiro, que nós estamos acostumados, às vezes, infelizmente, a viver na cidade, né? E o Poder Judiciário embarcou nessa tese. De maneira engraçada, de maneira... como é que eu posso dizer? Quando me fugiu a palavra aqui, coincidência. Por coincidência, a liminar de paralisação da obra, ela aconteceu há 60 dias da eleição de 2020. Então, uma decisão judicial, um assessor de um deputado, movimento Poder Judiciário com uma fórmula de cálculo que, assim, eu fiquei abismado quando o juiz ele concedeu a liminar. Porque ele somou, ele fez o valor da contraprestação mensal vezes a quantidade de parcelas, né, 360 parcelas, que são 30 anos, chegou a um valor total e disse, olha, esse valor aqui dá para construir 4 hospitais. Você não compra nada financiado e divide o valor pelo número de parcelas. Tem um custo do dinheiro diluído ao longo do tempo, né? E o judiciário concedeu a liminar. Falei, não tem problema. Eu acho que ele não leu. Quando o juiz parar para ler o que foi provocado, ele vai caçar a liminar para viabilizar o hospital. Não caçou. 2 anos se passaram, ele escolheu um perito. Ele nomeou um perito, escolheu um perito que concluiu o quê? Não tinha linha de crédito, custo do dinheiro muito barato, eficiência na obra, entrega no tempo e tal. Não há problema nenhum. E aí chamou a responsabilidade para si, sem um mínimo de conhecimento, né? E a 60 dias da eleição, né? Processo 2 anos parado,
uma liminar 2 anos, sentou em cima da liminar 2 anos, e a 60 dias da eleição ele toma uma decisão de contra-perícia, contra um laudo da FIP, que eu avalio que é uma das instituições mais sérias do país, né, que também chegou à mesma conclusão, que ali não tinha nenhum tipo de problema, e mandou a prefeitura cancelar o contrato. Foi essa a decisão. É claro que a prefeitura vai recorrer, eu vou recorrer, porque eu estou no polo também, né, mas é um movimento político claro. E a cidade, num determinado momento, eu fiquei um tempão tendo que justificar para a cidade que 360 meses vezes o valor da parcela é uma linha de financiamento. Compre uma casa de 1 milhão para ver a quanto Financia uma financia uma casa na Caixa Econômica Federal de 400 mil. Ao final, a soma do valor das parcelas será 400 mil? Não, eles compram a TV na Casas Bahia aqui, dividindo em 10 vezes, o valor é diferente, do valor à vista. Né? E assim, um absurdo. Foi assim também quando nós tentamos tirar a rodoviária do centro para levar a rodoviária para o Estoril. Foi assim quando nós tentamos, a custo zero para o município, fazer a rodoviária e o estádio municipal. Né? Só com o valor do imóvel ali do campo do Alvinópolis. E aí assustou todo mundo também, porque ali ia receber um investimento muito alto, né? Um empreendimento imobiliário, e aí eu acho que entrou um pouco da questão romântica, um pouco também a vida inteira foi assim e tal, não dá. E aí eu entendi, e a justiça novamente interferiu por movimentação da política e tal. A questão é, isso, o crescimento acontecendo, o desenvolvimento acontecendo, né? A prosperidade chegando, e essa prosperidade, esse desenvolvimento, não contemplando as pessoas da cidade, criando uma desigualdade grande na cidade, ela interessa para quem? Para quem é interessante? A cidade não abrir a sua cabeça e promover, por exemplo, um debate dentro da política de uma maneira diferente. Né? Como eu estou fazendo aqui? Eles perguntaram para mim no começo, podemos perguntar tudo para você? Eu falei, pode perguntar tudo, não tem problema nenhum. Né? As pessoas, elas precisam perceber que nós estamos mudando de patamar. Nossa cidade está mudando de estágio. Nós somos a principal cidade da região, que mais gera emprego, renda, melhor PIB, melhor orçamento. Se o prefeito não promover nenhum tipo de estratégia hoje, só deixar o crescimento normal aí da cidade acontecer, em 2024 nós vamos ter 1 bi de orçamento. 1 bi, com aproximadamente 150, 170 mil habitantes, 160 mil habitantes, que eu acho que é o que o censo vai identificar, né, na cidade de Atibaia. Nós precisamos de equipamentos públicos que acompanhem esse crescimento e esse desenvolvimento. Nós não temos um Senai em Atibaia, nós não temos uma FATEC em Atibaia, nós não temos um Instituto Federal. A nossa estrutura de saúde é a mesma de uma região que tinha metade da população que nós temos hoje. Né? Escolas, né, para todo mundo. Nós vamos ter problema de mobilidade, nós vamos ter problema de transporte. Né? Nós precisamos pensar e se comportar. Social da parte de empregos também, né, com essa parte do pessoal migrando do rural para o urbano, eles não têm, às vezes, capacidade técnica. Acaba indo embora. Nós não podemos permitir essa interferência. Exato. Até porque outro dia eu escutei que Atibaia é do mesmo tamanho que Guarulhos. Nosso território aqui é 479 quilômetros quadrados de extensão. Então, nós temos 1.000 quilômetros de vias não pavimentadas. Que loucura, boa parte delas, as principais, são fundamentais para escoar a nossa produção. Agricultura, né? Precisa de investimento em infraestrutura para poder melhorar o desempenho, né? Trazer menos desgastes e custo para o produtor rural. Então, ela é uma cidade, assim, mas nós fizemos muita coisa. Eu assumi a cidade e tinha 300 milhões de orçamento. Entreguei para o atual prefeito com 850. O que eu acho que a gente precisa, assim, quando vai debater, só para eu fechar meu raciocínio, quando a gente vai debater algo que é importante para o nosso futuro, como uma lei dessa, nós temos que identificar quem são as pessoas sérias que estão participando desse debate. Quem está pensando na cidade de verdade, quem está preocupado com a cidade de verdade. Para que esse tipo de interferência política, né, as pessoas são as mesmas pessoas, a do hospital, da rodoviária, do estádio, do plano diretor. Tudo que nós fizemos está errado? Tudo está ruim?
Né? E detalhe, pessoas que tiveram oportunidade, ficaram num período dentro da administração e não entregaram. E agora resolveram servir quem não é da cidade. Sim. Quem patrocina o ambiente quanto pior, melhor. Porque o ambiente quanto pior, melhor, vive sabe do quê? A gente discute muito isso na política. Vive de migalha. Vive de ambulância na boca da eleição. Vive de fotinha, de cafezinho com o governador na boca de eleição. Né? Vive disso. Tem medo do desenvolvimento, porque o desenvolvimento traz visão. Exatamente. Se às tem, pessoas. se tem evolução, tem educação, tem cultura. E aí quem é cacique sai fora do processo. Sim. Quem é cacique, quem é fisiológico... Só que o mundo não permite mais isso. Né? O mundo realmente ele tá num processo que não tem mais. Essas pessoas... Vai chegar um momento que elas vão ser banidas de alguma forma. Eu acho que na nossa região aqui chegou a nossa vez. Eu ia te falar dos conceitos até que a gente percebe que foram aplicados, né, de cidades inteligentes. Exatamente. Eu acho que a Atibaia estava num caminho muito legal de crescimento, né? Assim, do nosso trabalho, Atibaia Sem Papel é uma forma muito bacana do Cidade Inteligente, né? As muralhas, assim. E Zona Azul Digital. Zona Azul Digital. Quais caminhos, assim, mais que você enxerga, tipo, para a cidade, uns 10, 20 anos... Se ela chegar a fazer parte desse grupo de cidades inteligentes... Tecnologia. Eu acho que nós temos que trabalhar, por exemplo, na geração de emprego, empresas... Nós fizemos tecnológicas, né? Linha de produção de alta tecnologia. Isso traz um patamar de emprego para a cidade interessante. Reflete no setor de serviço, no comércio da cidade. Sim. Né? Então, transformar o eixo Dom Pedro num polo de desenvolvimento tecnológico, para nós é o caminho. Nós temos que trabalhar nisso. Só que metade de quem trabalha no centro empresarial hoje não é de Atibaia. Porque não temos mão de obra qualificada. Exato. Né? Como eu disse, a política precisa fazer a sua parte. Nós precisamos qualificar, nós precisamos formar para poder tá inserido dentro desse contexto de desenvolvimento. Né? Senão, o que acontece? A empresa vem e traz mais gente para pressionar serviço público na cidade. E Saulo, enquanto você teve, né, na sua gestão, não teve assim empresários que queriam investir em educação, investir em profissionalizar as pessoas, que nem você falou do Senai, né? Não teve essa procura para poder vir com a educação para a cidade? Vou contar uma historinha legal para você. Nós estamos com tempo? Estamos com tempo. Vou contar uma historinha legal. Assumi a prefeitura... 6 meses de governo, fui falar com o governador da época, eu falei, nós precisamos de uma FATEC na cidade de Atibaia. Ele falou, você está num rol de 645 municípios do estado de São Paulo que quer FATEC. Eu falei, entendi, é legítimo. Voltei, o tempo passou, encontrei naquele terreno ali no final do Nova Atibaia, entre o Nova Atibaia e o Caetetuba 2, o eixo da Jerônimo passando por um processo de investimento ali, né, sentido Maracanã, a possibilidade de levar para lá, transformar aquela região num ambiente onde o poder público pudesse levar para lá desenvolvimento, atuação, presença, né, geração de oportunidade. E fui lá, voltei a falar com o governador. Alguns anos depois, falei, governador, tenho a solução para contemplar Atibaia, nós vamos doar o terreno. Ele falou, opa, agora você está num rol de 300 municípios do estado de São Paulo. Nós não construiremos 300 FATECs porque nós não temos recurso para isso. Voltei para Atibaia. E aí comecei a tratar de uma maneira mais pontual com a professora Laura, que é a superintendente, né, a presidente superintendente do Centro Paula Souza. Disse a ela, na minha terceira tentativa, falei, olha, professora Laura, agora Atibaia vai doar o terreno com o prédio pronto. Falei, nós aqui inovando com aquela questão de PPP, né? Eu falei assim, nós vamos viabilizar lá um prédio da planta, nós vamos construir, vamos entregar o prédio pronto. Ela falou, agora você está num rol de 100 municípios. Só que você está concorrendo agora com cidades grandes, Sorocaba, Franca, São José, enfim. Estou citando cidades que tem, mas só para dar o exemplo. Falei, não é possível um negócio desse. Nós viabilizamos uma lei de inovação na cidade de Atibaia, aprovada pelo Tribunal de Contas, foi contestada na Justiça. Poder Público Municipal que tem um fundo, na minha época, 3 milhões de reais, que aporta dinheiro, subsidia projeto de inovação na cidade, para baixar o custo de implantação, trazer novas linhas de produção para cá, gerar emprego, renda, trazer planta nova, né, da indústria automobilística, eletroeletrônico e tal. E aí eu falei, nós precisamos de uma FATEC. Essa tem que estar dentro, eu tenho que marcar esse gol aí. Porque precisa. Né? No paralelo também tinha um trabalho com o Senai. Mas é mais difícil, Fiesp e tal.
eu disse assim, quer saber de uma coisa? Nós vamos construir esse prédio. Voltei lá. Aí foi uma reunião com ela também. Eu falei, professora, nós vamos doar o prédio pronto. Toda a equipe de limpeza, manutenção, toda a equipe administrativa da prefeitura, a prefeitura vai pagar. Toda a parte de equipamento, nós vamos conseguir equipar com a iniciativa privada. O Estado só vai entrar com a estrutura pedagógica, só com a estrutura pedagógica, com a equipe, com a estratégia pedagógica e com a equipe. Né, equipe pedagógica, o pessoal os professores, coordenadores e tal. Ela falou, opa, agora sim, você está no hall de 30. E no hall de 30, quem define é o governador. Falou, agora você precisa de um deputado para te ajudar a viabilizar. Quem resolve é a política. Não tem jeito. O hospital regional que foi construído em Jundiaí deveria ter sido construído na Bragantina, porque Jundiaí já tinha um hospital municipal grande que fazia o atendimento da região. Quando levaram o hospital regional para Jundiaí, transferiram todo o atendimento do que o Hospital de Jundiaí Municipal fazia na região para o hospital regional mesmo e disponibilizaram para a cidade de Jundiaí um hospital, que era o dela. Então, o que é que desafogou na região? Nada. Contemplou só a cidade de Jundiaí. Se traz o hospital regional para cá, a Bragantina não pressiona o hospital de Jundiaí e o hospital de Jundiaí trabalhava só no aglomerado urbano. Então, seriam dois hospitais trabalhando para 2 micro-regiões, o aglomerado urbano e a Bragantina. Não. Construiu um hospital regional em Jundiaí para continuar atendendo, fazendo a mesma cobertura de região e liberou para a cidade de Jundiaí, especificamente, um hospital para atender a cidade. Quem é que levou isso para lá? A política. Eu não acho que deveria ser dessa maneira. Deveria distribuir recursos por necessidade. Porque a produção da economia do país é feita nas cidades. Os municípios que produzem. E isso é concentrado na União. E aí depois, para chegar de volta na ponta do investimento, só vem através da política. Deveria ser por IDH, por índice de desenvolvimento, por necessidade, por perfil da economia. Nós precisamos aqui, porque o perfil da nossa atividade econômica clama por unidades de formação e qualificação. Né? Então ela me disse isso. Falou, agora você procura o governador, junto com o seu deputado. Eu olhei para o lado, olhei para trás e tal. Falei, mas quem é o nosso? Nós não temos. Não é porque eu sou candidato agora. Porque a gente não construiu unidade na região. Porque nós ficamos refém a vida inteira de um modelo que nunca trouxe oportunidade para nós. Essa é a realidade. Né? E o que me dá assim, agonia é ver que nós temos potencial enorme, enorme, para contemplar a nossa juventude. Qual que é o movimento que a juventude faz hoje? Sem formação, isso aí. Vai buscar formação e qualificação fora. Fora. E fica fora. Volta? Né? Não. É lógico que não volta. Porque ele sai empregado. Sim. Né? E aí vive longe da família. Poderiam fazer isso aqui, em pró-cidade. Só que o investimento aqui vai acontecer. E à medida que ele acontecer por conta de logística, quando o trecho norte do Rodoanel ficar pronto, nós só não explodimos aqui em termos de crescimento. Né? Não é de acabar, não. Nós só não crescemos mais aqui de maneira mais veloz. O crescimento só não aconteceu de maneira mais dinâmica, porque o último trecho do Rodoanel que está ficando pronto é o norte. É o último, que vai ficar 25 minutos de Atibaia. Né? E esse trecho norte ficando pronto, o trecho do Rodoanel norte ficando pronto, a gente precisa se preocupar com coisas que são fundamentais para nós. Uma coisa que está sendo debatida nesse momento pela NTT, a terceira faixa da rodovia Fernão Dias, é uma coisa que para nós hoje é condição sine qua non para o nosso crescimento. Certo? A terceira faixa da rodovia Fernão Dias. E nesse momento, a NTT está debatendo o termo de referência para fazer a licitação da nova concessão da rodovia. A licitação da nova concessão da rodovia prevê no seu termo de referência os investimentos que o vencedor da licitação precisa fazer para explorar a concessão. E eu não vejo ninguém da nossa região, ninguém da nossa cidade debatendo a conexão do Imperial com Alvinópolis, que é uma obra fundamental para resolver o problema de mobilidade da cidade, a terceira via, os acessos, as marginais, para dar acesso para os imóveis que serão ocupados pela iniciativa privada, pelos investimentos. Né? Então, eu vejo que chegou o momento, eu acho que da nossa cidade, da nossa região, trabalhar no sentido de trazer para o debate, para a mesa, né, pessoas que são de fato preocupadas com o futuro do nosso povo, da nossa cidade, né, do ambiente que a gente vive, da cidade que a gente gosta, e de alguma maneira também se organizar
para ter representatividade com alguém que tenha legitimidade para fazer esse movimento de liderança aqui na cidade e na região. Legal. Tem uma pergunta do Diogo Pimentel, uma pergunta sobre a sua opinião sobre o caminho prático para que realmente haja uma mudança nesse investimento da iniciativa público-privada. Ele diz que acredita muito nessa linha. Eu sou totalmente a favor. Olha, eu acho que a grande maioria dos serviços públicos precisam ir para a mão da iniciativa privada, porque você tem eficiência, você tem competitividade, aí você abaixa o custo, né? A coisa acontece, né? Só que qual é o nosso problema? Vou voltar aqui nos exemplos que eu citei. Eu tentei viabilizar uma PPP para o hospital aqui e ela foi judicializada. O Poder Judiciário, o Tribunal de Contas, eles não estão preparados para a inovação. Não estão preparados. Eles estão politizados. É o que nós estamos vendo no Brasil hoje. O Poder Executivo e o Poder Judiciário todo dia se enfrentando. Todo dia criando turbulência, criando instabilidade no país. Ninguém faz investimento num ambiente de instabilidade, em ebulição. Não tem segurança jurídica. Você define uma legislação, o poder público vai lá, o Poder Judiciário vai lá e suspende o decreto, uma medida provisória do presidente, né? Ou um decreto do prefeito. Quer responsabilizar? Encontrou irregularidade? Responsabiliza na pessoa física. Responsabiliza na pessoa física, mas não inviabiliza o sistema. Então, a legislação precisa ser modernizada. Nós precisamos levar para dentro do ambiente onde você constrói política pública e define legislação para o Brasil, Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, Câmara de Vereadores, pessoas que conhecem o funcionamento da administração pública, têm condição de contribuir para buscar dinâmica. A lei de licitações, nossa, ela nasceu para não dar certo, foi feita para não dar certo, porque ela leva em consideração que todo mundo que está na política, que está no poder público é bandido. E ela... Como é que você... vamos falar da construção civil? Como é que você promove construção, né? Como é que você entrega uma construção? É a realidade, hein? Não tem ilicitude. É o resultado final do poder público. Você entrega uma obra a custo de R$4.500, R$5.000 no poder público, de primeira... como é que vocês falam? Primeira linha, segunda linha? De péssima qualidade. Ou no limite da qualidade, do aceitável. R$4.500, R$5.000. Aí você vê a conclusão da obra e posso dizer uma coisa a vocês? Não fecha a conta. Exato. Tem construtora que não termina, quebra. Não fecha. Né? Por quê? Porque a legislação ela foi feita de uma maneira que ela inviabiliza. Ela não permite o poder de negociação, o poder de compra melhor. Como é que você compra... Pode citar a marca aqui? Pode, né? Pode. Como é que você compra Pepsi e tu cola a preço de Coca-Cola? Esse é o resultado de um processo de licitação. Compra Labra, lápis, a preço de Faber-Castell. O mercado, todo mundo sabe o que é bom, o que é ruim. O que é bom agrega valor, o valor é diferente. Então, o poder público paga caro no pior. No pior, né? No limite da qualidade. Por quê? Porque tem que atender a questão da legalidade. Ele disse assim, qual é o caminho? Atualizar a legislação. Mudar essa questão de responsabilidade. Pô, a população não entregou uma procuração? Avalia antes de votar se é bandido ou se não é bandido. Vai pesquisar a vida do cara, do sujeito, da mulher, do candidato, enfim, da pessoa que vai ocupar o cargo. Né? Porque ele precisa ter uma flexibilidade, ele precisa ter uma liberdade de promover a inovação. Porque a legislação hoje ela é cercada. Ela não permite você inovar. E muita coisa poderia ir para a mão da iniciativa privada, como eu disse aqui, para ser inclusive mais barato, para ser mais acessível, para ter competitividade. Qualidade, né? Como é que a iniciativa privada consegue entregar mais barato do que o poder público? Por quê? Porque ela tem flexibilidade na negociação, na compra, no poder de negociação. Ela consegue definir uma regra de eficiência para o profissional que trabalha. Ela consegue buscar um profissional no mercado. A lei de licitação, não. De licitações. Porque ela tem que estar aberta para todo mundo participar. E essa prática foi promovendo uma organização no Brasil de empresas e de pessoas que se especializam em participar desses processos sem lastro nenhum, sem condições nenhuma de entregar. A maioria das construtoras que participam de um processo de licitação, elas morrem na primeira medição.
Se você não pagar a primeira medição num determinado momento, para ela já paralisa a obra. Coloca lá um único funcionário para não caracterizar a obra paralisada, para ficar varrendo. Aí ele muda a areia para um lado, muda a areia para o outro, né? Enquanto ela não recebe, daí depois que ela recebe, ela ganha um fôlego. E aí ela vai de novo. Eu gosto de usar muito, assim, algumas expressões que eu fui aprendendo nessa minha caminhada. Não tem perigo de dar certo. Não tem risco de dar certo nesse formato. Né? Algumas atividades são de Estado. Não dá para você passar, por exemplo, o sistema de ensino, porque o sistema de ensino ele é fundamental para o futuro da nação, precisa ser oferecido e disponibilizado com equidade, com o máximo possível de qualidade, e o poder público ele é fundamental para diminuir desigualdade e fazer essa mediação entre toda essa desigualdade que existe no Brasil. Eu avalio, por exemplo, que o ensino precisa ser uma atividade de Estado. Né? Com carreira, com reconhecimento, com boa remuneração, como é o Poder Judiciário, como é o Ministério Público, como são as agências reguladoras, né? Mas algumas coisas precisam ir para a mão da iniciativa privada e o Poder Público financia, ele é o agente que financia, porque é a função do Estado fazer isso, promover o financiamento, né? Inclusive definindo regras para atingir as pessoas que mais precisam, só que a execução na mão da iniciativa privada. Obras, vou ser polêmico aqui, vai, 40 dias da eleição, vamos lá, a execução do serviço de saúde, a execução, o financiamento precisa ser público, a regra de cobertura precisa ser regulada pelo poder público, porque ele vai conseguindo contemplar principalmente as pessoas que mais precisam, mas a execução está na hora de começar a pensar a possibilidade de ir para a mão da iniciativa privada para buscar eficiência. Né? Um outro problema, a tecnologia está, a cada dia que passa, fazendo parte, cada vez mais, né, com mais intensidade, parte do dia a dia da administração pública. Só que ela se atualiza muito rápido. Então, o poder público, o processo de licitação, o termo de referência, o poder público não tem técnicos atualizados dentro da administração pública. Quando você faz o concurso e traz para dentro do poder público os técnicos, ao longo do tempo eles se desatualizam, não há um acompanhamento, a tecnologia ela é muito dinâmica. Então, essa chegada, essa introdução da tecnologia no dia a dia da administração pública, eu acho que precisa ser feita por iniciativa privada, pela iniciativa privada. A implantação, a gestão, o monitoramento de eficiência, né? Nos diversos serviços que a prefeitura tem, né? Com o poder público, né? A prefeitura não, o poder público tem. Então, eu vejo que esse é o caminho, o Brasil está migrando para isso, né? Os aeroportos, o que aconteceu com os aeroportos? Como eram os aeroportos quando estavam na mão do poder público e como é que eles estão hoje? Teve que privatizar, né? Caso de Congonhas. As rodovias, agora, né? As melhores rodovias do estado estão no estado de São Paulo. Tudo privatizado. E são privatizadas. Né? Então, eu acho que é o caminho, é a tendência, né? E ficar na mão do Estado, aquilo só que é fundamental, né? Muito bem. Muito bem. Mais alguma? Foi ótimo. Foi, não foi? Não. Olha, eu não conhecia você, né? Te vi uma vez só, que foi na inauguração, mas assim, nunca tivemos oportunidade, né? Nunca tive oportunidade de te escutar. Mas assim, gostei muito do que eu escutei. Fiquei muito feliz que a gente, né, realmente tem aí uma cidade que a gente pode, nós profissionais podemos contribuir muito nesse processo. Né, todo mundo, né, que está envolvido aí no processo consegue contribuir pelo menos de uma forma. Exatamente. As pessoas, né? Quem faz a cidade são as pessoas. São as pessoas. Exato. E A sociedade faz a cidade, né? E queria O poder público organiza. Se ele não atrapalhar, ele já está fazendo muito. já Né? está fazendo um bom papel, né? Mas agradecer por você ter, né, disponibilizado aí seu tempo para estar aqui com a gente. E é isso, né, Pri? Isso aí. Obrigada de novo por ter Obrigado. vindo aqui bater um papo com a gente, esclarecer muitos pontos, né, que geram muitas dúvidas. Nossa, a gente muitas participa, polêmicas, muitas não? polêmicas, muita briga na cidade. Pois Nas é, audiências públicas é melhor nem ir, assista online lá. né? Mas é Não, isso. tem que Porque participar, tem que eu acho que é participar importante. online. Eu acho que a gente não pode deixar de defender a nossa cidade nunca. Eu sou apaixonado por Atibaia, adoro essa cidade, amo ela de paixão, né? Então, o que eu puder fazer para contribuir com um desenvolvimento dela, o que eu tenho de bagagem de vida pública,
eu tenho colocado à disposição dela, né? E se eu perceber que num determinado momento eu não estou tendo condições mais de contribuir, é evidente que eu vou me afastar, né? O que eu não posso permitir, e tenho o direito, inclusive, de me posicionar, são essas interferências que parecem que estão falando que o povo precisa escutar, falando algo que seja interessante, mas que por trás tem um interesse ruim para nós, né? Nós fomos reféns aqui na nossa região há muito tempo de um modelo que nós somos a segunda região mais pobre do estado de São Paulo. Então, foi isso. A ideia é construir unidade aqui para entregar algo melhor, né? E eu sou totalmente a favor do desenvolvimento, né, do crescimento, de maneira organizada, planejadinha, Exatamente, bonitinha. né? E nós somos peças fundamentais nesse processo, né, Pri? É isso aí. Agradecer a oportunidade de estar aqui. Obrigada, viu, Saulo? Foi um prazer. Prazer. Bom, gente, vamos finalizar o nosso podcast de hoje. Pri, dá os recadinhos que você sempre dá. Os meus recados são sempre: dá like, compartilha com todo mundo pra gente crescer e levar conhecimento para todos. Se inscreve no canal também. Se inscreve no canal. Muito obrigada, hein? Tchau, pessoal. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.